Você vem com uma grande novidade em relação à infraestrutura do Banco BV, né? O banco do Grupo Votorantim, né? Como é essa grande novidade de infraestrutura do banco que você está liderando? Bom, primeiramente, obrigado aí, é um prazer falar com você, estar aqui. A gente está automatizando a nossa infraestrutura usando AI, né? Então, toda a gestão de incidentes, todas as questões que hoje são muito manuais, muito operacionais, nós estamos automatizando usando agentes de AI e o case que a gente está fazendo é justamente essa questão de eu pegar um incidente de infraestrutura que ocorrem muitos aí ao longo do dia e automatizar essa gestão de incidentes usando agentes, né? Isso quer dizer o quê? Qualquer intermitência que tem em qualquer área do banco, essa infraestrutura, isso vai ser identificado. Quando o sistema de monitoramento nosso identifica que tem uma anomalia no sistema, então ele já estimula um agente de AI que cria uma sala de war room, coloca as pessoas lá dentro, adiciona todos os indicadores que ele identificou que estão com anomalias e traz várias informações para o time atuar nesse incidente, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Aí, o podcast número 1 de inteligência artificial do Brasil. O tema do programa de hoje é sistema financeiro e a gente vai falar com um grande profissional do setor financeiro, mais específico ali em relação à infraestrutura. O programa de hoje vai conversar com André Franken, executivo de TI do Banco BV. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, André. Você vem com uma grande novidade em relação à infraestrutura do Banco BV, né? O banco do Grupo Votorantim, né? Como é essa grande novidade de infraestrutura do banco que você está liderando? Bom, primeiramente, obrigado aí, é um prazer falar com você, estar aqui. A gente está automatizando a nossa infraestrutura usando AI, né? Então, toda a gestão de incidentes, todas as questões que hoje são muito manuais, muito operacionais, nós estamos automatizando usando agentes de AI e o case que a gente está fazendo é justamente essa questão de eu pegar um incidente de infraestrutura que ocorrem muitos aí ao longo do dia e automatizar essa gestão de incidentes usando agentes, né? Isso quer dizer o quê? Qualquer intermitência que tem em qualquer área do banco, essa infraestrutura, isso vai ser identificado. Quando o sistema de monitoramento nosso identifica que tem uma anomalia no sistema, então ele já estimula um agente de AI que cria uma sala de war room, coloca as pessoas lá dentro, adiciona todos os indicadores que ele identificou que estão com anomalias e traz várias informações para o time atuar nesse incidente, né? Isso para o mercado, para o setor financeiro, isso é algo inédito? Isso é algo comum? Como é que você define? Hoje é inédito, mas a tendência é que o mercado todo acabe adotando esse tipo de solução, né? Mas os bancos tradicionais, por exemplo, no Brasil, não tem algo... Ainda não. Não ainda tem. não. E como é que surgiu essa ideia? É que eu tenho um histórico grande aí de trabalhar com AI e foi me dado esse desafio, né? O banco está indo para uma vertente muito focada em AI agora e como eu estou nessa área, então eu tenho que fazer o uso de AI lá dentro do meu dia a dia, dentro daquilo que eu tenho de necessidades, né? A história do Banco BV é uma história muito interessante. Eu apresentei o Banco BV como... Ele tem 51% é do Grupo Votorantim. Isso. 49% do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. E ele é um banco muito conhecido pelo crédito de financiamento De veículos. de veículos. E hoje temos outros créditos, né? Tem solar, cartão de crédito e algumas outras coisas. Então, Pois é, e quando você vem aqui no Fala Aí e diz que o banco está indo na direção da AI, da inteligência artificial, o que isso significa? Significa que nós estamos adotando aí uma estratégia muito focada em AI. Então, qualquer iniciativa que a gente tenha, ela tem que ter AI na sua composição. Então,
seja qualquer iniciativa de marketing, de jurídico, de RH, de infraestrutura, de engenharia de sistemas, tem que ter AI no meio. Então é meio que um AI first aí que a gente chama, né? De todas essas áreas, né? Você citou algumas áreas, né, de um banco, Exato. de qualquer outra empresa. Qual área você acha que mais consegue se beneficiar da AI? Bom, hoje empresas que estão investindo pesado em AI no marketing e vendas estão se dando muito bem, né? Tem cases aí de sucesso muito grandes. Áreas que lidam muito com documentação estão tendo muito sucesso, né? Então, jurídico, análise de documentos, QIC, QIP, né? Áreas que têm muitas tarefas operacionais, né? Muitas tarefas manuais também são muito automatizáveis com AI. O jurídico, a gente já falou disso em episódios anteriores aqui no Fala Aí, né? Inclusive de convidados nossos que prestam serviço, inclusive público, né? Até para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque quando a gente fala de documentação, de aceleração, isso é compreensível até para a nossa audiência, enfim, para qualquer brasileiro comum. Quando você fala de marketing e você fala que tem casos interessantes aí no marketing envolvendo AI, você consegue citar algum muito bom? Eu sei que você tem vários, né? Olha, que você tem vários. Cases de empresas grandes, relevantes, eu não tenho na minha cabeça algum. Sim. Porém, existem muitas agências de publicidade digital que estão utilizando ferramentas de AI para automatizar, principalmente AIs conversacionais, né? Então, é aquele robozinho de WhatsApp que você fala hoje, praticamente todas as empresas hoje, quando a gente necessita de algum atendimento, a gente fala com algum robô no WhatsApp ou no chat, né? Já a maioria dessas empresas já utiliza AI nessa interface. Então, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. André, quando eu falo com executivos sobre dos mais variados setores em relação a AI, assim, é notório, inclusive aqui no Fala Aí, que o setor financeiro no Brasil ele está bem avançado. Ele está bem avançado, o setor financeiro, em relação a outros países. Estou falando só de setor. Quando a gente foca em tecnologia e quando a gente foca em inteligência artificial, o setor financeiro brasileiro está bem mais avançado do que outros setores. Um exemplo é o setor de saúde. Isso eu falo com os profissionais da saúde, por exemplo, que já passaram aqui pelo Fala Aí. Até que ponto ele está avançado, o setor financeiro no Brasil, e o que ainda pode avançar? Bom, a gente tem, como o setor financeiro ele é muito regulado, tem um compliance muito forte, né? Tem uma preocupação muito grande com vulnerabilidades e cibersegurança. Os bancos, eles investem... Ele é seguro, ele é muito seguro. Muito seguro e tem muito investimento em cima disso. Mas assim, em cibersegurança a gente nunca pode falar que é 100% seguro. Né? Exatamente. Então, nenhuma instituição está segura, né? Não, é o mais seguro possível. Né? E tem N camadas de segurança, né, para garantir essa blindagem. Então, o que acontece? Tem um investimento muito grande que no primeiro momento foi feito com o que a gente chama de guardrails e camadas de segurança para AI, né? Tem também preocupação com a questão ética, a questão de responsabilidade, né? Então, por exemplo, eu não posso pegar uma AI e colocar ela para fazer um atendimento que fira questões de étnicas, questões de opção sexual e tudo mais. Então, tem toda uma construção em volta disso para que essa AI respeite as pessoas do jeito que as coisas precisam ser, né? Então, os bancos têm investido muito nisso. E sempre a gente fala, né, que a AI está alucinando quando a gente fala com ela, né? A gente vê N casos aí no mercado que você perguntou alguma coisa para uma dessas AIs e ela inventou dados, né? Então, você tem que construir toda uma camada, uma programação para que ela não invente dados e fatos, para que ela realmente... Porque ela inventa de vez em quando? Uma AI ela é programada para te agradar,
né? Então você faz uma pergunta, se ela não sabe a resposta, ela vai te agradar de alguma forma e aí ela pode inventar. A ponto de inventar? Sim. Mas é um perigo isso. É um perigo. É um perigo. É um perigo que você está falando de informação, você está falando... E em últimos casos, que eu não quero nem entrar aqui, você está falando de vidas também, né? Sim, Né? exatamente. Tem N casos de adolescentes, empresas né? que... tem esse caso de adolescente de suicídio, né? Isso. Você tem casos de empresas que foram processadas porque a AI fez uma condição financeira, por exemplo, por uma pessoa que era muito fora do... E tem uma crescente também de terapia, que eu acho é uma loucura, mas assim, mas para ver como anda a sociedade global. Exato. Né? De terapia via inteligência artificial. Sim. Né? Então, você acredita que, por exemplo, tem um momento, que talvez esse momento seja agora, de uma... Não sei se uma regulação, mas um controle em relação a esse tipo focado, tá? A esse tipo eu não... Saindo um pouco de financeiro, mas eu já quero voltar no financeiro. A gente tem tem as regulações Tua opinião pessoal mesmo. Sim, tem umas regulações que estão para sair aí, né? Tem um marco legal aí de AI que está para sair, que vai seguir muito a linha da Europa, né? A Europa normalmente é muito rígida e muito conservadora com determinadas regulações, né? Teve uma aí com privacidade há uns anos atrás, que o Brasil seguiu de forma muito parecida, e agora a AI vai ser muito parecida também. Mas ela não garante muitas coisas. Essa questão de, por exemplo, fazer terapia, consultar uma AI para relacionamentos, para leitura de tarô, que eu já vi, para mapa astral. A gente ri, mas isso é verdade. Isso é real. Isso é real. Isso é real. É real. Então, não existe uma regulação para isso. Né? E por que terapia está dando muito certo? Porque a AI ela acaba dizendo aquilo que você quer escutar. Né? Então, ela acaba te agradando. E isso é perigoso, né? Perigoso. Muito claro perigoso. Então, tem aí realmente que haver um cuidado. Tem um mar de coisas ainda para fazer na AI. Estão só no começo? Só no começo. Deixa eu puxar a trajetória aí desse catarinense, né? Catarinense. De Chapecó. André, como um garoto que reprovou algumas vezes na escola, 5 vezes na escola, se tornou esse executivo, esse diretor de um grande banco brasileiro? Bom, eu sempre gostei muito de aprender, gostei muito de estudar. O fato é que no colégio eu era muito repreendido, porque eu aprendia mais rápido, eu estava um pouco mais acelerado que meus colegas, e eu era repreendido pelos professores por conta disso, porque em uma aula eu tinha aprendido a matéria e o professor ainda fazia mais 5, 8, 10 aulas da mesma matéria. Para mim era muito chato. E aí eu acabava indo para dispersão, para bagunça, né? E eu odiava ir para o colégio porque era um lugar muito hostil para mim. Professores me tratavam mal, os colegas às vezes queriam me bater. Era muito hostil. Mas por quê? Porque você sabia demais, você era rápido? Eu não sei explicar. Assim, Mas você era bom em todas as matérias? Ou era mais física, matemática? Eu sempre fui muito bom em aprender. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. Qualquer coisa. Tá. Desde o funcionamento de um carburador de carro até uma instalação elétrica de alguma coisa. Tá. E aí, quando eu chegava em casa, tinha muitas enciclopédias daquelas antigas, né? Barça e tudo mais. Eu adorava estudar aquilo. Então, às vezes eu ia mal na escola numa prova de matemática de tabuada e eu chegava em casa e eu estudava livros de física que eu não conseguia nem entender o que estava olhando lá, mas eu adorava aquilo. E eu passei por muitas situações muito difíceis, mas eu sempre tive uma capacidade muito grande de aprender e uma vontade, né, de vencer na vida, de fazer as coisas. Então eu acho que a união disso, né, que me tornou essa pessoa, eu sempre fui muito rígido comigo mesmo e eu consegui chegar lá. Como eu não sei, porque... Você tem formação? Não tenho formação. Não tem faculdade? Não fiz faculdade. Não fiz porque por Mas opção você tem mesmo. o segundo grau completo? Tenho. Tem o segundo grau completo. Não tem faculdade? Não. Foi tudo autodidata? Como é que foi você? Tudo autodidata. Recentemente eu fiz um diagnóstico de superdotação. Tá. E eu estava com outros problemas, então por isso que eu procurei uma neuropsicóloga. Então, eu acho que
dado essa capacidade neurológica que eu consigo aprender muito rápido as coisas, e a minha vida inteira eu sempre aprendi aquilo que eu precisava aprender para aquele momento, né? Então, e eu sempre... Mas você tem múltiplos interesses ou o seu interesse sempre foi focado em tecnologia? Não, eu conheço de tudo, assim. Normalmente eu falo que eu sou um especialista em generalidades, porque eu consigo discutir qualquer assunto. Mas se eu fizer a pergunta, qual que é o seu grande interesse, o seu grande prazer na vida, qual que é? Eu gosto muito de máquinas, de coisa que funciona, de sistemas. Mas não é tecnologia, afinal? Você não é um apaixonado, fissurado aí por tecnologia? Eu sou, com certeza, com certeza. Qualquer coisa que funciona, qualquer coisa que tem um mecanismo, me apaixona. Eu tô falando tudo isso porque o André, isso foi em 2000 e a inteligência artificial... 2010, tá? Em 2010 você criou um negócio, uma empresa focada em inteligência artificial para o comércio eletrônico. Isso. 2010. Eu gosto de chamar a atenção porque inteligência artificial, muita gente acha que nasceu ontem, que nasceu em 2023, né? Nasceu quando a Microsoft investiu ali os 10 bilhões de dólares na OpenAI. Tem muita gente que acredita que foi ali. Mas não, em 2010 você lançou, como é que foi? Como é que era essa empresa de inteligência artificial para comércio eletrônico? Exato. Num ano que o Mercado Livre, o Mercado Livre não sei nem a data de fundação dele, mas evidentemente não estava no Brasil. Ele até estava, mas ele não tinha muita relevância no mercado. Não tinha relevância. Tá. E aí o que acontece? Ela nasceu como uma solução que rastreava, pegava o histórico do usuário em páginas de internet, né, gravava isso e inferia o interesse desse usuário por produtos. Era uma grande rede colaborativa, então tinha 1000 sites ali de e-commerce nessa rede e a gente rastreava ali todos os passos dos usuários e construía um perfil de interesse dele por produtos, né? E aí tinham várias estratégias para fazer ele converter aquele produto no site que ele estava. Então, basicamente era isso, assim, tentando resumir. Eu fico impressionado, eu gosto de destacar o ano, né, de 2010, porque hoje é usual isso que você está falando, né? 15 anos depois. Mas em 2010, né, você, um garoto lá de Chapecó, depois foi morar em Curitiba, no Paraná, né, foi morar com seu pai. De onde que veio essa ideia? Então, na verdade... Isso 2010, volto a repetir, quando o e-commerce, o comércio eletrônico, não era popular no Brasil. É verdade. Não era popular no Brasil. As pessoas faziam as suas compras nas lojas físicas, né? Depois veio Black Friday, né? Então... Isso, exatamente. Depois veio a Black Friday. Então, o que acontece, né? Eu sempre, na minha vida, todas as soluções que eu criei, eu era muito de inventar coisas, né? Eu desmontava tudo dentro da minha casa, eletrodomésticos, tudo. Apanhava. Você é filho único? Não. Mas eu apanhava muito por coisas que eu aprontava. E o que eu gostava de fazer era, e gosto até hoje, é pegar uma necessidade e criar uma solução para ela. Tá. Né? Então, essa empresa, ela surgiu de uma necessidade. Uma necessidade de um cliente meu que tinha... ele queria que pessoas que recebessem um e-mail marketing entrassem no site deles através desse e-mail marketing e ele soubesse qual é o interesse daquela pessoa pelos produtos que tinha nesse site. Então, esse foi o protótipo que a gente fez dessa solução. E aí depois eu comecei a incrementar, né, e fazer todo o resto que surgiu, que culminou nessa empresa. Né? Mas basicamente é sempre uma necessidade. Sim. E esse é o jeito mais fácil de você criar uma solução, né? Pegar uma necessidade real e aí sim pensar em algo diferente para ela. Eu destaco essa empresa, né, que você lançou em 2010 pelo ineditismo, né, 2010, mas também porque ela tem um papel na sua trajetória muito importante, né, porque ela foi comprada pelo Buscapé. Sim. Foi a partir dessa compra que você veio para São Paulo. Exato. Tá. Exato. Essa empresa foi vendida para o Buscapé. Para você ter uma ideia, eu acreditava tanto nesse projeto. Antes eu tinha uma agência de publicidade digital que, por conta daquela crise de 2008, não estava muito bem financeiramente. E eu comecei a desenvolver esse projeto em 2009 e acreditava tanto nele
que eu fui adquirindo muitas dívidas na pessoa física, mais de R$ 1 milhão em dívidas. Para a época era muito dinheiro. É ainda E hoje, né? eu, Pessoa física. no dia que eu conheci o Romero, que era o fundador do Buscapé, e apresentei o projeto para ele, eu estava há 20 e poucos dias, 30 dias de ser despejado da casa onde eu morava. E eu estava com 2 filhas pequenas e tudo mais. Então eu acreditava muito nisso, cegamente. Então foi algo que isso realmente salvou a minha vida na época, né? E me trouxe para o mercado corporativo. Porque eu fundei essa empresa, depois fui para o Buscapé, depois a gente fez uma fusão com uma outra empresa e eu me tornei executivo do Buscapé. E aí segui carreira nesse mercado. Deixa eu voltar ao sistema financeiro, o mercado financeiro, do qual você está inserido há algum tempo. Você está há 5 anos no Banco BV. E você comanda lá uma área muito relevante, né? Você dirige a parte de infraestrutura do Banco BV e é um executivo de TI conhecido no mercado. O Pix é o grande sucesso nacional, né? É um grande sucesso nacional e agora até internacional, outros países querendo emular o Pix. Mas eu quero falar de Open Finance e Drex. Vou começar pelo Drex, porque eu acho que talvez você está... O Open Finance também está bem inserido, né? Mas vou começar pelo Drex. Você acha que o Drex tem o mesmo potencial do Pix? Ele tem, mas em outras áreas, né? Em outras áreas. Vou te dar um exemplo. Então, todos os registros de ativos, de imóveis, por exemplo, vão ser feitos tudo via Drex ali. E o papel do cartório vai ser somente fazer esse registro nessa rede eletrônica e depois disso não vai mais existir o que existe hoje, né? Eu comprar um imóvel de você e eu definir qual é o valor que eu vou vender e eu vou declarar, porque isso vai estar tudo registrado nessa rede de blockchain. Mas é quase o fim do cartório no Brasil? Olha, eu poderia dizer que sim, não tenho esse poder de dizer que sim, porque tem muito lobby nisso, né? Mas sim, se a gente olhar a operação desse negócio, poderia, né? Obviamente o cartório já está inserido nesse registro eletrônico desses imóveis. Mas então é isso, você compra a minha casa e como é que vai ser a partir do Drex? E aí esse imóvel vai ser tokenizado, né? E a partir do momento que ele é tokenizado, então eu posso não só vender ele inteiro, vender o token inteiro dele ou vender pedaços dele para pessoas, né? Então hoje eu tenho um imóvel, eu posso locar ele ou eu posso vender ele 100%, 100%, mas agora com esse novo modelo eu poderia vender partes dele para pessoas diferentes. 3 vezes, por exemplo. Posso. Mas aí teria a finalidade de locação, né? No caso específico de você fracionar isso em 5 vezes, por exemplo. Eu posso pegar, estou inventando aqui um modelo de negócio, mas eu poderia ter uma empresa que vende pedaços de imóveis e esse imóvel é administrado por uma empresa de Airbnb, por exemplo, e o lucro desse Airbnb ele é fracionado também para essas pessoas que compraram os pedaços. Entendi. Né? Então são novos mercados. Isso é revolucionário no mercado, né? Mas, por exemplo, com o Drex, isso vai ser... O setor imobiliário vai tudo para o Drex? Imagino que sim. E aqui a gente tem um outro mecanismo, né, que o governo vai ter, por exemplo, de bloqueio de bens, vai ser muito mais automático, né? Então, quer dizer, indo nessa linha, você acredita então que o Drex tem o mesmo potencial do Pix? Tem. E quando que você acha que vai dar popularizada? Demora ainda? É que ele é muito mais complexo que o Pix, né? Porque tem N partes aí e eu acredito que vai demorar um pouco mais, mas também vai popularizar muito rápido. Tá. E o Open Finance? Também mesmo potencial do Pix? O Open Finance ele tem um poder muito grande, ele já está hoje em operação. Já está, né? Os bancos já estão operando em cima do Open Finance, já tem bancos hoje gerando ofertas para clientes usando dados de outros bancos, né? Obviamente tem uma competição aí que às vezes ela não tá acontecendo como a gente imaginou, mas em algum momento ela vai. Né? Hoje você tem bancos que mostram saldos de outros bancos na sua conta. Né? Você tem um monte de coisa que já está acontecendo com o Open Finance. Porém, ainda tem fases do Open Finance que estão para acontecer. Né? Por exemplo, agora
a gente vai ter uma fase que é a portabilidade de crédito via Open Finance. Tá. Então, por exemplo, se você faz um financiamento e eu sou um outro banco, eu posso te oferecer uma taxa mais barata e você só autoriza lá pelo Open Finance e troca de banco. Tá. Então essas coisas vão criar uma competição muito grande, né, nas instituições. Entre as instituições. Quer dizer, é um setor também que está mudando o tempo todo. Exatamente. E está... É mais difícil inovar num setor que já é conhecido pela inovação? Eu diria que não, tá? Porque se você for olhar para outros setores, você tem inovações até maiores no varejo, por exemplo, que é um setor que não tem dinheiro, né? Que não tem tanto investimento, onde você tem que ser muito criativo nas soluções. Né? E essa criatividade, às vezes, ela é muito mais inovadora até que o setor financeiro. Então, dependendo de onde se investe, o setor financeiro não está tão avançado. Né? Mas sim, é um setor que investe muito pela inovação e que, principalmente nessas áreas, por exemplo, de riscos, de infraestrutura, tem muito investimento, né? Então tem muita inovação. A gente contou um pouco da história do André, né, dessa trajetória, rapaz, um menino de Chapecó, de Santa Catarina, que reprovou 5 vezes na escola, mas sempre conseguiu, vamos chamar assim, absorver mais as matérias do que os outros. E me chamou muita atenção uma declaração sua, faz algum tempo já, que você costuma ter muitas ideias à noite e na madrugada, a ponto de você, às vezes, acordar com uma ideia e você levantar da cama 3, 4 horas da manhã, ir para o computador e executar essa ideia. Sim. Sempre foi assim? Sempre. E até hoje você tem isso? É uma coisa de sonho, que você sonha uma ideia e... Eu acredito que muita gente tem isso, mas a maior parte das pessoas volta a dormir. E depois esquece da ideia e jamais vai executar. Eu acredito que todo mundo tem isso. Né? Eu não acho que seja sonho. Eu acho que, normalmente, eu sempre tive um problema para resolver. E fiquei muitas horas gastando muito pensamento para tentar resolver. E aí, a partir do momento que eu botava a cabeça no travesseiro, acho que a cabeça continua. Em algum momento ela acha a solução e eu acordava com a solução. O ponto é exatamente esse. As pessoas, elas têm uma ideia, elas não anotam e daqui a meia hora elas esquecem da ideia. Eu acho que a diferença que eu tenho quando eu tenho uma ideia é que eu consigo, dado todos os desafios que eu tive na minha vida e tudo que eu tive que fazer, eu não aprendi na escola as coisas, eu aprendi fazendo. Então, quando eu tenho uma ideia, eu sei fazer ela, eu sei executar ela. E a capacidade que eu tenho é de projetar na minha cabeça toda a execução, não só de tudo que pode dar certo, mas de tudo que pode dar errado também. Então, para mim é muito fácil ter uma ideia e já definir o plano de como executar ela nos mínimos detalhes. Isso que é o diferencial da minha cabeça, por exemplo. Mas o fato da ideia, as pessoas têm ideias muito boas, mas às vezes elas nem acham que é possível de fazer. Sim. E elas não anotam. Sim. E esquecem. E passa. Então, seu conselho é: tem a ideia, vai lá e executa. Nem que seja escrever essa ideia. Exatamente. Nem que seja 3, 4 da manhã. Exatamente. Isso tem acontecido esse ano, por exemplo? Acontece. Acontece com certeza. Sua família já sabe. Já. Quando você levanta da cama 3, 4 da manhã é porque teve alguma ideia. Já. Muito bem. Eu tenho muito isso. Muito bem. Suas filhas são assim? Você tem 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas. Elas são criativas, mas elas... Não sei se elas... É que elas tiveram uma educação diferente, né? Tudo organizadinho, tudo certinho. Não tiveram uma vida tão caótica, né? Então, elas têm uma cabeça muito criativa. Elas vão bem na escola. Vão bem na escola. As duas fazem ciência da computação. Então, fazem ciências da computação? Fazem. Então estão indo para o caminho. Elas estão indo para o seu caminho, né? As duas? As duas. Mas isso é legal, né? Elas têm quantos anos? Uma tem 20, a outra tem 18. Mas isso é muito legal, não é, André? Porque isso é uma discussão que eu tenho com alguns dos convidados sobre o interesse. Você tem aí no mundo, e você tem especialmente no Brasil, um vácuo aí de
de uma lacuna, né, de muita vaga para a área de tecnologia e você tem poucas pessoas qualificadas. Isso eu escuto de alguns executivos e alguns executivos, inclusive presidentes de bancos. Isso é muito legal, você ter duas mulheres, né, uma delas adolescente, querendo ir para essa área de ciências da computação. Teve um impulso seu? Então, ou elas viam muito você? Viam muito. E foi uma coisa natural? Foi natural. Eu nunca falei, ó, você tem que fazer isso. Né? Tanto que a minha mais velha, ela começou fazendo veterinária e depois trocou. Né? Então, elas sempre falam que se inspiraram em mim para escolher. Né? E aí foram. E aí foram. Muito bem. Hoje, André, de todo o seu trabalho à frente do Banco BV, o que a inteligência artificial representa no seu dia a dia? Hoje, pouco no meu dia a dia do banco. Tá? A gente usa, obviamente, tem ferramentas ali, né, da suíte de produtividade ali que a gente utiliza, né? Que já está, todo mundo tem hoje no banco licenças para utilizar essas ferramentas, então você consegue automatizar tarefas, ler e-mails, organizar reuniões, fazer... Essa semana mesmo nós fizemos hackathon aqui de 2 dias, quinta e sexta passada, com pessoas de várias áreas utilizando essas ferramentas e criando automações ali com AI para o seu dia a dia. Então a gente vem fomentando isso, né? Muito com os times para que eles adotem essas tecnologias, porque às vezes a gente comprou as licenças e ninguém usa, né? Então a gente tem fomentado muito isso. O dia a dia ele ainda não está 100% tomado com isso, mas a tendência é que em pouquíssimo tempo esteja, né? Eu uso muito AI no meu dia, seja na minha vida pessoal, seja no banco, mas nem todo mundo faz isso, né? Até porque às vezes não sabe aonde utilizar, não sabe aonde pode ter tirar um valor ali com uma tarefa. Uma coisa que na sua vida pessoal você usa, a AI. Vou falar aqui, ó. Eu tenho isso aqui. O que é isso daí? Isso aqui é um negócio que chama-se Limitless. Ele grava tudo que eu falo no meu dia. Obviamente na empresa eu não uso. Eu já ouvi falar disso. E tudo que você fala no seu dia a dia. Tudo que eu falo e tudo que eu escuto. O que a gente está falando agora... Eu deixei desligado, mas eu poderia estar com ele ligado. Né? Ok. E aí, eu tenho o aplicativo dele, que resume conversas, que me dá insights no outro dia de conversas do dia anterior, inclusive dicas comportamentais. Então, por exemplo, você falou essa frase aqui para um seu gerente ou para sua filha. Você tirou a autoridade dela falando isso, então recomenda-se que você fale essa outra coisa aqui. Ele vai... Não é só um negócio ele vai direcionando, dando insights. Inclusive, tudo que você fala no dia, por exemplo, amanhã eu vou te ligar de manhã para combinarmos alguma coisa. Ele já cria uma tarefa para mim. Olha só. E aí eu tenho algumas automações que eu faço nas minhas brincadeiras em casa, que eu pego todos os meus e-mails pessoais, minha agenda pessoal, meus dados de WhatsApp, por exemplo, e agora estou pegando esses dados desse pendante aqui e estou automatizando algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo agora, eu estou programando um agente ali que quando eu tenho um invite de uma viagem no meu e-mail pessoal, ele pega o inventário das fotos que eu já fiz, todo o meu guarda-roupa, que estão no Google Fotos, e ele vai pegar o endereço para onde eu vou, vai pegar a previsão do tempo, as datas da viagem e vai montar a minha mala. Então, eu estou criando vários tipos de automação dessa forma para melhorar a minha vida. Né? Maravilhoso, arrumar mala é sensacional, né? Maravilhoso isso. André Franken, executivo aí de TI, do Banco BV, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço. Tem uma lembrança da Semantics que a gente tem para todos os convidados e, evidentemente, a gente não pode deixar, ver até no papel aqui, a gente não pode deixar de dar para você, porque você representa exatamente isso que está aqui no troféu. Você dá a voz à inteligência que transforma negócios e impacta bilhões de vidas. André, muito obrigado. Obrigado, porque foram muitos insights aqui. E a sua história, sem dúvida, é uma história que inspira. Então, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Agradeço, fico muito lisonjeado. Hein?
E obrigado a você que nos acompanha semanalmente aqui no Fala Aí. A gente volta a qualquer momento com mais uma edição.